Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Hugo Santana, eu sou advogado, sou professor de prática jurídica e eu ajudo advogados a atuarem em juizados especiais com segurança, com a certeza de que não vão cometer nenhum erro no processo. Hoje eu trouxe um tema que me chamou a atenção e eu vou dizer para vocês por que esse tema me chamou tanto a atenção, assim, eu fiquei até chocado um pouco. Trouxe para vocês aqui o juízo de admissibilidade no recurso inominado. Tá? É um nome comprido, pode parecer complexo, mas não é. Tá? Eu vou deixar aqui tudo muito claro para vocês como é que isso funciona. Tá? O que é a admissibilidade do recurso inominado? Tá? Você sabe que o procedimento dos juizados especiais, ele não é simplesmente uma simplificação do procedimento lá do CPC. Não é um procedimento que você pega o CPC, tira algumas coisas e aí você consegue atuar no juizado. Não é assim, né? Para você atuar em juizado especial, você tem que ter técnica, tem que conhecer realmente o procedimento especial dos juizados, que é um procedimento próprio, lei própria, lei especial para você seguir. Mas tem algumas semelhanças e algumas diferenças no procedimento dos juizados, e isso é o que é capaz de confundir você quando você vai advogar. Você aprende na faculdade basicamente o procedimento comum lá do CPC, então você vai lá saber que, por exemplo, na sentença cabe apelação no procedimento comum, no procedimento lá do CPC. Nos juizados, cabe recurso da sentença também, mas esse recurso é o recurso inominado. A lei fala simplesmente em recurso e a gente termina falando recurso inominado, né? Justamente porque é um recurso que não tem nome, né? Essa é a questão. Então, o procedimento dos juizados, que você sabe, é simples, é informal, né? É um procedimento que é oral, então é tudo bem fluido, bem tranquilo. Depois da sentença, através do recurso inominado, as coisas começam a ficar um pouco mais formais, né? Não dá mais, por exemplo, para você apresentar um recurso inominado de forma oral. Lembre que até os embargos de declaração podem ser orais no juizado. Não é costume, não é da prática, isso não acontece muito na prática, mas a lei admite que os embargos sejam orais, tá? Mas o recurso inominado, que é o recurso que inaugura a instância, né, da turma recursal, o segundo grau do juizado, esse já tem algumas formalidades, tá? Eu falo sempre, olha, no juizado, no início, não tem grandes formalidades, não tem. Mas o recurso inominado, ele tem algumas formalidades, alguns pré-requisitos. E a admissibilidade é justamente a verificação dessas questões, tá? Então, por exemplo, o que está super evidente para qualquer pessoa é a admissibilidade do recurso inominado tempestividade. Então, você entrou com o recurso dentro do prazo, ok, perfeito. Esse requisito está cumprido. Mas também preparo, quer dizer, você pagou as custas do recurso, pagou as custas no valor correto e no tempo, no prazo correto, tudo isso integra aí a admissibilidade do recurso. Mas tempestividade e preparo são apenas os mais manjados dos requisitos de admissibilidade do recurso. Existem muitos outros, muitos outros. Eu até... Olá, o pessoal está aí, né? Jane Soldan Montenorte, olá, boa noite. André, boa noite. Cumprimentar todos vocês aqui. Custódio, Adila Carneiro, muito bem.
Lícia fala que assista o máximo que pode às aulas. Que bom, Lícia. Obrigado aí. Obrigado, muito obrigado. Fala que assiste sempre. Obrigado, Lícia. Fico feliz com com suas considerações, tá? Então, amigos, vamos lá, né? Tempestividade e preparo são os primeiros requisitos, mas existem muitos outros. E se a gente lê a Lei 9.099, a gente começa a perceber que os requisitos estão lá. Alguns deles estão escancarados lá no artigo 42 caput da Lei 9.099. Então, o primeiro deles, eu até já falei, o recurso inominado tem que ser escrito. Tem que ser escrito. Então, não adianta você, assim que, se eventualmente acontecer, né, que é cada vez mais raro, mas se acontecer do juiz proferir a sentença em audiência, você não vai poder recorrer oralmente, tá? Por quê? Porque a lei determina que o recurso inominado deve ser apresentado por escrito. Tá onde isso, Hugo? Artigo 42 da Lei 9.099, tá? Outra questão, parece básica, mas não é que o recurso ele tem que ter o pedido. O pedido. Todo recurso tem que ter um pedido. Que pedido é esse, Hugo? Notadamente, o pedido de reforma da decisão. Claro, mas tem que estar lá no recurso. Isso não pode faltar. Não adianta você falar, a sentença falou isso, falou aquilo, falou isso, falou aquilo, e você, no final das contas, não pedir, né, a reforma da decisão. É requisito do recurso. Assim como os fundamentos, né, assim como suas razões, os fundamentos do recurso. Você não pode fazer, por exemplo, como no crime, né? No processo criminal, você apenas dizer recorro e depois, né, lá para as tantas, juntar suas razões. Não, você, quando recorre, quando apresenta seu recurso inominado, quando interpõe seu recurso inominado, você já tem que trazer lá suas razões por escrito e com o pedido de reforma da decisão. Isso aí é o básico, é o que está na lei. Mas eu trouxe outros fundamentos aqui para a gente discutir, tá? Um deles é a assinatura do advogado que elaborou o recurso, tá? É imprescindível, porque um documento sem assinatura, ele é inexistente. É inexistente, tá? Entendimento do STJ. Recurso apócrifo, recurso sem assinatura, ele é inexistente. E, meus amigos, hoje, né, você não consegue juntar no sistema de processo eletrônico uma peça sem assinar digitalmente. Mas ainda no passado, quando ainda tinha muito processo físico, já peguei muitos processos físicos que simplesmente o recurso não podia ser conhecido porque não tinha assinatura do advogado, tá? Então, se você ainda mexe aí com processo físico, lembre disso. Parece básico, né? Mas hoje, como a gente tem o costume de sempre assinar digitalmente as petições, quando você eventualmente pega um processo físico, você esquece. Simplesmente esquece, tá? Então, guarde isso aí, né? Sublinhe essa dica. Se eventualmente você ainda tiver algum processo físico, lembre de assinar, tá? Eu sei que é um ato que a gente cada vez elimina, né, o ato de assinar realmente com caneta as petições, mas isso ainda pode acontecer. Logicamente, a assinatura digital no processo eletrônico também não pode faltar, mas essa aí, normalmente, você não consegue juntar uma petição num processo eletrônico sem a sua assinatura digital. Outra questão. O advogado que assina, ele tem que ser, primeiro, a pessoa que assina o recurso tem que ser advogado. Lembre que até a sentença, se sua ação era
até 20 salários mínimos, se o valor da causa era até 20 salários mínimos, era dispensada a presença de um advogado, a assistência de um advogado. Mas agora não. Agora é imprescindível. Quem assina o recurso inominado deve ser um advogado, tá? Não tem para onde correr aí nesse caso. E vai acontecer de você ser, certamente vai acontecer com você, de eventualmente você ser contratado apenas para figurar no processo nessa fase, na fase recursal. Porque algumas pessoas ainda acreditam, né, ser viável prestar queixa no juizado sem um advogado. No fim das contas, óbvio, né, vem uma sentença não tão boa, não tão favorável, e aí sim ele percebe que era imprescindível a participação de um advogado. Então é muito comum, né, que você eventualmente seja contratado para atuar justamente na fase recursal, porque aí não tem jeito, não tem para onde correr. A parte não pode recorrer sozinho. Do mesmo modo, esse advogado que subscreve a petição do recurso, ele deve ter mandato, ele deve ter poderes, né? A parte deve ter outorgado o mandato para ele. E repare que eu não estou dizendo aqui que você deve ter procuração, tá? A gente já falou aqui mais cedo o que acontece. É possível, sim, que você atue num processo de juizado sem ter procuração. Sem ter procuração, tá? Inclusive no recurso inominado. Isso é perfeitamente possível, não tem qualquer obstáculo. O que eu estou dizendo é mandato, e isso parece que é a mesma coisa, mas não é. A procuração é o instrumento, é o papel assinado pela parte. Isso aí é dispensável, porque o instrumento, meus amigos, é só um meio de prova. A procuração, ela somente serve para provar que a parte outorgou o mandato para você. Mas, na prática, o mandato ele pode ser verbal ou, que pode acontecer no juizado, não só verbal, pode ser tácito. Então, a parte não falou nada, mas pelas circunstâncias, tudo, né, demonstra de modo firme que você é advogado da parte. Então, basta você se remeter lá ao enunciado próprio do FONAGE para entender que o advogado que acompanha a parte na audiência, ele tem poderes para atuar no processo, inclusive no recurso, independentemente de procuração. Tá? Então, guarde isso aí também, é outra dica da prática que eu trago para você, porque muitas vezes alguns advogados foram salvos pelo gongo. Por quê? O advogado realmente, ou ele não tinha juntado a procuração, ou a procuração, um instrumento do mandato, tinha um vício. E ele recorreu. Inicialmente, a priori, né, olhando superficialmente, o que é que eu via nesses casos? Não vou poder apreciar o recurso, né? Infelizmente aqui, né, o recurso, né, o advogado não tem poderes, então a gente não vai conhecer do recurso. Mas ele era salvo pelo gongo, ainda que a outra parte também tivesse apontado essa questão, esse suposto vício. Poxa, o advogado que assinou o recurso, ele não tem procuração nos autos. De fato, não tinha, mas ele tinha poderes. Por quê? Porque ele tinha acompanhado a parte na audiência. E isso, nos juizados, é suficiente para você estar plenamente habilitado para, inclusive, recorrer, para falar pela parte no processo, inclusive no recurso inominado, tá? Não perca isso de vista. Eventualmente, você não juntou a procuração, ou esqueceu, ou sua procuração tem algum vício. Às vezes você juntou a procuração, o arquivo que estava sem a assinatura do autor, da parte.
Acontece, tá? Acontece. Mas supre a sua presença na audiência, acompanhando o autor, a parte, independentemente de qualquer coisa, independentemente dele pronunciar na frente do juiz leigo, que você é advogado dele, só o fato de você estar acompanhando o advogado, a parte, na audiência, já habilita você, independentemente de procuração, do instrumento procuratório, tá? Então, esse requisito, né, ele deve ser cumprido, mas ele tem essa sorte aí, né, essa facilidade que você tem de, eventualmente, só pelo fato de ter comparecido à audiência, você já está habilitado, tá? Outro requisito do recurso inominado é que ele deve impugnar diretamente os fundamentos da decisão. Diretamente os fundamentos da sentença. Isso aí, viu, Luiz? Isso aí vai direto para você. A gente vai conversar ainda sobre isso, mas pelo que eu entendi, né, Luiz, querida aluna, né, estava me contatando aí sobre a necessidade de que ela tem num recurso inominado. E pelo que eu entendi, Luiz, uma das suas dúvidas é essa, né? Poxa, o que é que eu vou impugnar no recurso? O recurso deve, sobretudo, impugnar os fundamentos da decisão. Da decisão. E isso, meus amigos, é entendimento unânime no STJ, tá? Entendimento sem discussão no STJ. Isso é obrigação do recorrente, né? Cumprir com o requisito da dialeticidade. O que é a dialeticidade? É justamente estar impugnando aquilo que está em discussão no processo. Não adianta você começar a discutir, né, questões lá que não fazem, que não dão base, que não fundamentam a decisão. Não faz sentido. Se o objetivo do recurso inominado é atacar a sentença, o seu esforço deve ser em apresentar fundamentos um a um que ataquem os fundamentos da sentença, tá? Não necessariamente os fundamentos da contestação, se você está pelo autor, não necessariamente os fundamentos de qualquer outra coisa que tenham aparecido no processo, mas que não compõem a fundamentação da sentença, tá? Então, esse requisito aí, que é o da dialeticidade, ele deve ser cumprido, impugnar os fundamentos da sentença. Do contrário, se você não faz impugnação aos fundamentos da sentença, a sentença deve persistir, tá? É simples assim. Então, isso aí, amigos, é superficialmente a admissibilidade. Esses são os requisitos de admissibilidade do recurso inominado. Deixa eu ver se tem. Se vocês forem tendo dúvidas, vão mandando aí, né? Luiz mandou aqui. Requer narrativa breve dos fatos? Sim, Luiz, é importante narrativa brevíssima dos fatos, porque você já tem a narrativa dos fatos lá na petição inicial, na contestação, tá? E não necessariamente você precisa falar da contestação, a não ser que a contestação traga elementos que dão um fundamento à sentença, tá? Mas aqueles fundamentos que foram totalmente ignorados pela sentença, ou que não fazem muito sentido para o pedido que você está impugnando através do recurso, não tem necessidade. Mas a prudência os fundamentos principais, é bom que você mencione só para afastar, tá? Só para afastar. Se forem muito contundentes. Se forem fundamentos assim superficiais e que não dizem respeito, né, ao que está discutido na sentença, pode passar por cima, tá? Então, esses são os requisitos de admissibilidade do recurso inominado. Agora, o que é o juízo
de admissibilidade. O que é o juízo de admissibilidade? É justamente a verificação desses requisitos de admissibilidade. Então, quando você interpõe o recurso, você vai ter lá, né, tranquilamente, o juiz do juizado verificando se o recurso cumpre com esses requisitos e depois o juiz da turma recursal também fazendo esse mesmo juízo. A gente vai chegar lá, né, como é que isso se opera, tá? Mas, por que, afinal, tudo isso aqui é importante? Né? Talvez eu devesse ter falado isso até antes, né? Por que isso aqui é importante? Isso aqui é importante, amigos, porque existe uma diferença gritante entre o procedimento do juizado e o procedimento do CPC no que diz respeito ao juízo de admissibilidade do recurso inominado. Quando você estabelece um paralelo entre a apelação do procedimento comum e o recurso inominado no juizado, você vê que existe uma diferença gritante e que isso pode confundir você. Isso aí certamente vai, se você não tivesse, né, essa atenção aqui agora, você poderia cometer um erro. O que acontece é o seguinte, como você sabe, na próxima semana, dia 23, começa o mini curso de prática em juizados especiais. É um evento gratuito, online, em que eu oriento você, né, como é que você pode atuar, advogar em juizados especiais cíveis sem cometer nenhum erro técnico, com segurança, sabendo exatamente o que você está fazendo. Mas, né, eu normalmente distribuo esses convites, né, pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, esses convites para o evento. Quem quiser se inscrever, se inscreve, é gratuito e participa. E 2, 3 dias atrás, eu percebi, na verdade, né, um comentário embaixo de um convite que eu fiz. Né? Esse convite estava no YouTube, na verdade. Né? Era um vídeo em que eu conto a história de um advogado que me visitou no gabinete quando eu ainda era assessor de juiz em turma recursal de juizados. Né? Eu conto essa história falando que ele chegou lá no gabinete falando que fez tudo certo, mas mesmo assim o recurso dele não foi admitido. Né? E aí, quando eu fui verificar, né, eu vi que ele realmente tinha cometido um erro, que ele não tinha, aí foi erro de preparo, ele não tinha pago todas as custas que deveriam ser pagas para o conhecimento do recurso inominado. Mas a pessoa, né, que viu esse vídeo meu em que eu explico tudo isso, como foi que aconteceu e tal, a pessoa incrédula estava falando que, na verdade, não, que eu estava contando uma lorota, uma mentira, né, para poder convidar as pessoas para o evento. E, meus amigos, eu fiquei chocado, né? Fiquei chocado. Primeiro, é uma pessoa que certamente não me conhece, não sabe, né? Não conhece a seriedade do meu trabalho, não sabe quantos anos eu estou aqui já, né, compartilhando informação com você. Certamente é uma pessoa que não sabe que eu passei quase 11 anos lá dentro da turma recursal, vendo isso dia após dia, né? Mas a pessoa, além disso, tinha um entendimento equivocado. E o que me corta o coração é que é uma pessoa que certamente, né, refratária já ao que eu estava falando, certamente não vai ter acesso a essa informação. A pessoa dizia que, não, peraí, no juizado todo mundo sabe que o juízo de admissibilidade é feito lá no primeiro grau, lá no juizado. E, portanto, aqui sua história não faz sentido, porque no segundo grau, né, isso não poderia acontecer. E é uma pessoa que sabe metade da história, né? Sabe metade. Ela ouviu o galo cantar, só não sabe onde. Porque, de fato, o juizado lá no primeiro grau, ele deve fazer essa verificação, né? O juiz do juizado deve fazer essa verificação da admissibilidade do recurso. Mas o juiz relator na turma recursal, ele também deve fazer novamente esse juízo de admissibilidade. Tá? Ele também deve fazer. Então, para eu mostrar exatamente a você, né, como é essa diferença,
eu preciso falar para você como era no CPC de 73. Como era o julgamento? Como era o julgamento do... desculpe, como era a verificação da admissibilidade do recurso inominado, recurso inominado não, da apelação no CPC de 73, tá? Como é que era essa admissibilidade, essa verificação lá no CPC de 73 e como é agora? Vamos estabelecer esse paralelo que aí eu mostro para você a diferença atual que existe entre o juizado e o procedimento comum, tá? No CPC de 73, o que acontecia? Né? Aí, a apelação, tá? Interposta a apelação, aí o juiz lá da vara do primeiro grau, ele ia verificar a admissibilidade do recurso. Tá? Depois disso, remetido o recurso para o tribunal novamente verificaria a admissibilidade do recurso. Tá? Isso aí tá claro, né? Tá claro para todos. Era assim. Né? Lícia Araújo fala, pô, que comentários infames, e Luiz também, pô, você não precisa disso, abstraia. Não, Luiz, isso não me choca, mas eu fico, de fato, com dó, porque é uma pessoa que é justamente a pessoa que precisa da informação e que ligou o modo refratário ao que eu estava falando, né? Então, assim, ela já não vai ter acesso a essa informação, é uma pena, né? E como essa informação veio, eu percebi, poxa, vamos aí trazer vamos trazer essa informação para todos, porque se eu não vou poder ajudar essa senhora que comentou no vídeo, certamente eu vou ajudar outras tantas que podem ter essa mesma compreensão equivocada, né, de como é feito o juízo de admissibilidade na prática no juizado. Mas enfim, né, sem mágoas, mas é realmente assim uma sensação de, poxa, não vou conseguir ajudar, sabe? Não vou conseguir, porque, enfim, e tá tudo bem, né? A gente acredita em quem quer, né? Na internet, de fato. Eu entendo que a internet é um ambiente difícil, né? Tem pessoas mal intencionadas, pessoas bem intencionadas, mas, enfim. E aí, amigos, a diferença no CPC de 73 existia o duplo grau o duplo juízo de admissibilidade. Duplo juízo de admissibilidade. Isso estava lá no CPC de 73. Quer dizer que o juiz do primeiro grau verificava se o recurso, a apelação no caso, cumpria os requisitos, e o relator, lá no tribunal, o desembargador, ele também deveria fazer essa verificação lá. Né? Olha, tudo bem, o juiz lá do primeiro grau entende que os requisitos de admissibilidade estão cumpridos, mas deixa eu revisar aqui, passar um pente fino e, lógico, né, eventualmente, o desembargador também encontrava algumas outras questões e aí o recurso não era conhecido. Tá? Mas, com o CPC de 2015, aí a coisa mudou de figura. Com o CPC de 2015, hoje, não existe a admissibilidade lá na vara. Lá no primeiro grau, não existe o juízo de admissibilidade da apelação. Não tem mais. Simplesmente não tem mais. E aí, a gente entra num dilema aqui, tá? Não existe mais porque isso é o que está no artigo 1010, parágrafo 3º do CPC. Eu vou até ler, me permitam, e eu vou olhar para o lado porque meu monitor está aqui do lado, tá? CPC, artigo 1010, parágrafo 3º. Após as formalidades previstas nos parágrafos 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Tá? É assim que está lá no CPC, né, falando da apelação. Então, você vai perceber que, nesse caso, está bem claro que, olha, juiz, você não se meta.
A parte apresentou o recurso inominado, você intima lá o recurso. Desculpe. A parte apresentou a apelação, você intime a outra parte para apresentar as contrarrazões e pronto, né? Manda aí o recurso para o tribunal, independentemente de você verificar aí qualquer requisito de admissibilidade. Isso não é da competência do juiz de primeiro grau, não é, tá? Isso no procedimento comum. Só que a gente tem um porém. O FONAGE expediu o enunciado 166, dizendo o seguinte: isso após o CPC de 2015, tá? O enunciado 166 do FONAGE diz o seguinte: nos juizados especiais cíveis, o prévio juízo de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau, tá? Então, você tem lá o CPC de 2015, que fala que o juiz vai remeter o recurso independentemente de juízo de admissibilidade, e você tem um enunciado do FONAGE que fala o contrário, que fala, olha, no primeiro grau faz juízo prévio de admissibilidade sim, tá? Então entenda, se o juízo é prévio, quer dizer que tem outro juízo a posteriori, percebe? Alcança aí esse entendimento? O enunciado fala, juízo prévio, quer dizer que não é apenas um juízo. Se é prévio, pressupõe que tem um posterior, tá? Mas existe essa discrepância. Mas o que é pior nisso tudo? O que é pior é que não tem um fundamento legal para esse enunciado. Não tem. Simplesmente não tem, tá? Então, hoje, o que a gente tem é o CPC dizendo que da apelação, né, o juiz de primeiro grau não vai fazer um juízo prévio de admissibilidade, ele vai simplesmente remeter todos os recursos que forem, todas as apelações que forem interpostas ali. O tribunal é que vai fazer esse juízo aí de admissibilidade, ponto. É o tribunal, independentemente de qualquer coisa. Mas o FONAGE, sem qualquer fundamento legal, sublinho, expediu esse enunciado dizendo, olha, tô nem aí para o que diz o CPC. Não tô nem aí. No juizado ainda persiste o juízo prévio de admissibilidade, sem qualquer previsão legal. Sem qualquer previsão legal, porque quem previa esse juízo prévio de admissibilidade era o CPC de 73. O recurso inominado, amigos, nos juizados, ele é regulado lá no artigo 42 e seguintes do CPC. 42 até 46, mais ou menos, tá? Fala nada sobre juízo prévio de admissibilidade. Nada. Essa questão era regulada no CPC de 73. Revogado. O CPC de 2015 não fala de juízo prévio, repito, tá? E aí a gente tem uma questão tensa aqui, né? Como é que a gente vai fazer agora? Né? Porque qual é a consequência direta disso aqui na sua vida? Qual é a consequência direta? A consequência é que, eventualmente, você vai recorrer no juizado. O juiz lá do juizado vai dizer que, opa, não. Seu recurso aqui não cumpre os requisitos de admissibilidade. Não admito o recurso. Acabou. Tchau. E é uma decisão que não tem fundamento legal e que, se você não estiver bem preparado, bem preparada, você não vai saber o que fazer. Você não vai saber o que fazer. Eu já atendi algumas pessoas, né, aqui pelo direct mesmo no Instagram, que, olha, o juiz não admitiu o meu recurso inominado lá no juizado, dizendo que estava intempestivo ou que, né,
estava deserto, quer dizer, o preparo não foi recolhido adequadamente. O que é que eu faço agora? Eu, diante dessa decisão, interpus outro recurso inominado para daí, então, a turma recursal verificar aí essa questão para mim. Gente, não cabe um recurso inominado de uma decisão que não admite um recurso inominado lá no primeiro grau. Não cabe. Tá? Porque recurso inominado só cabe de sentença. A decisão que não admite o recurso inominado, o primeiro, ela é o quê? É uma decisão interlocutória, não é uma sentença. Então, jamais você vai atacar essa decisão através de um recurso inominado. Hugo, o que é que eu faço então, pelo amor de Deus? Porque para acessar a turma recursal, que eu saiba, só tem um recurso inominado. Eu preciso da turma, né? Preciso que a turma tenha conhecimento disso aqui para dizer que esse recurso, ele não está deserto, não, que ele está preparado, que ele é tempestivo, que ele cumpriu todos os requisitos. Como é que eu faço? Mandado de segurança, tá? Mandado de segurança. Esse é o entendimento que prevalece nos juizados. Então, se você tem lá, né, uma decisão do juiz do primeiro grau que não admite o seu recurso inominado, a sua saída provavelmente será o mandado de segurança. Tá? Essa é a saída mais comum. Aqui na Bahia é exatamente isso, tá? E no resto do país também. Mas eu digo que pode acontecer alguma situação peculiar e aí não vai caber mandado de segurança. Você tem que estar atento, mas normalmente sim. Então, na prática, perceba que não faz sentido a interpretação da senhora que comentou lá o vídeo. O que é que ela queria dizer? Que no juizado, quem faz o juízo de admissibilidade é o juiz do juizado, o juiz do primeiro grau, e aí depois nada mais pode ser feito. Quer dizer, o juiz lá da turma recursal, que é o destinatário do recurso, deve se submeter ao entendimento do juiz do juizado. Quer dizer, o juiz do segundo grau seria, né, pela interpretação dela, seria obrigado a se submeter ao entendimento do juiz de primeiro grau, porque no juizado quem faz a admissibilidade, o juízo de admissibilidade, é o juiz do primeiro grau, tá? Não faz sentido, não é isso. Não é isso. O que acontece é, o juiz do juizado, ele vai verificar a admissibilidade do recurso nominado, o primeiro juízo, o juízo prévio de admissibilidade do recurso nominado. E aí, o juiz relator, lá na turma recursal, como destinatário do recurso, é óbvio que ele vai verificar novamente os pré-requisitos. Pode ser que o juiz lá do primeiro grau tenha se equivocado? Pode. É óbvio que pode. Como acontecia repetidas vezes. Repetidas vezes. Eu lá na turma recursal como assessor, várias vezes, eu vi, né, os recursos inominados eram remetidos para a turma recursal, o juiz dizia tempestivo, preparado, né, cumpridos os requisitos de admissibilidade, remeto o processo para a turma recursal, e quando eu ia olhar, o recurso era deserto, o recurso era intempestivo, não cumpria com a dialeticidade, não discutia os fundamentos da sentença, não tinha assinatura quando era um processo físico, né? Então, logicamente, né, tanto do ponto de vista hierárquico, que a turma está no segundo grau, quanto da questão lógica, porque a turma recursal é que é a destinatária do processo, né? Não poderia jamais a turma ter que se submeter ao que estava lá ao que foi decidido pelo juiz de primeiro grau, tá? Não faria nenhum sentido aí na prática, tá? André Janotti, querido aluno, bem-vindo, meu amigo.
Luiz aqui também, presente. André Janotti fala, não pode ser mesmo, aprendi no mini curso. Exatamente, André, exatamente. Meus amigos, deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui, mais alguma pergunta, alguma dúvida. O Eliezer Cabral, aulas muito interessantes, parabéns, professor Hugo, obrigado, meu amigo, espero que você já esteja inscrito aí no mini curso de prática em juizados, tá? Vai ser, né, uma semana intensa de conteúdo, tá? De muito conteúdo prático para a gente tratar, tá? A Adila Carneiro fala, excelente abordagem, que bom, obrigado, Adila, ou Adila, desculpe se eu estou falando errado. Aline Borges pergunta, recurso nominado, 10 ou 15 dias? 10 dias. 10 dias, Aline, é o prazo do recurso nominado. 10 dias úteis, agora, né, não tem para onde correr. E vocês percebem, amigos, que nesse caso, né, esse caso do duplo juízo de admissibilidade é mais uma resistência dos juízes em aplicar o CPC, né? Então, fica atento aí, tá? Fica atento. Esse entendimento, ele é bem aplicado, não vejo discussão quanto a isso não, tá? Então, no juizado, ainda que sem fundamento legal, você deve entender que é necessário que você submeta também ao juízo prévio de admissibilidade do recurso lá pelo juiz do primeiro grau, tá? Líbero Advogados fala, nesse caso, há possibilidade de complementar as custas? Não, Líbero, não há. E esse é também um motivo de desespero de muitos advogados, tá? No juizado, você não tem chance de complementar as custas. Você tem que você tem que recolher certinho, centavo por centavo, tá? Centavo por centavo o valor das custas, tá? Porque não faz sentido, porque você não tem possibilidade de complementar, tá? Isso aí essa discussão já foi lá pro STJ, não tem jeito, tá? O que prevalece é isso, não é possível complementar as custas no juizado. Você tem um prazo de 48 horas após a interposição do recurso para juntar e comprovar o pagamento das custas, tá? Para pagar e comprovar o recolhimento das custas. Mas você não tem chance de complementar fora dessas 48 horas. Esse é o entendimento que prevalece, tá? Adila. Perfeito, Adila. Agora está corrigido. Não erro mais. Linda Austin, também querida aluna. Que bom, satisfação. Muitos alunos presentes aqui hoje. Wagner, ADV 10, pergunta, se o autor constituir outro advogado já na fase de execução, nesse caso, é necessário juntar procuração? Sim. Se você não participou de nenhuma audiência no processo, não tem jeito, tá? E outra, amigos, use essa questão aí do mandato tácito como uma emergência. Tá? Então, isso aí é uma segunda chance para você. Advogado, você não vai juntar uma procuração no processo? Claro que você vai juntar a procuração, é óbvio que você vai juntar. Mas ocorreu um vício na procuração, por algum motivo, ou você esqueceu de juntar, aí você tem essa segunda chance, que é o mandato tácito, tá? É por isso que eu ensino esse detalhe aí para vocês. Mas não corra o risco de não juntar a procuração, tá? É um risco desnecessário. Por quê?
Porque o CPC, ele não abre essa possibilidade para você, tá? Então, pelo CPC, o advogado deve juntar a procuração sempre, tá? Se você encontrar um juiz lá na frente que ele é mais apegado ao CPC do que a Lei 9.099, ele vai dizer que você não pode. Ele pode suplantar esse entendimento, tá? Que inclusive é um enunciado do FONAGE, percebe? Não é letra fria da lei. O que a lei fala é de mandato verbal, ou seja, o autor, a parte, está falando lá, olha, esse aqui é o meu advogado. Pronto, ok. Mas parte silente, não falou nada. A audiência está acontecendo ali, você se apresenta como advogado da parte, pronto, e acabou? Pronto. Tá? Isso aí é mandato tácito. Ninguém afirmou nada, mas as circunstâncias, né, deixam isso claro, de modo inequívoco, que você é o advogado dele, né? Mas isso é a letra, isso é um enunciado do FONAGE, tá? A letra da lei fala em mandato verbal, que é outra coisa, é próximo, mas não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Não confunda.